Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual pelo Facebook, pela página do Facebook do site Amazonas Atual. Desta vez, com o vereador Chico Preto, nós começamos essa entrevista na semana passada, mas faltou áudio aqui no nosso estúdio e estamos retomando então agora essa entrevista. Boa tarde, vereador. Prazer, professor. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Pronto aqui para esse bom debate. Então, eu queria começar falando sobre a eleição na mesa diretora da Câmara. O senhor foi candidato e obteve 2 votos do seu partido, né? O seu e o do seu companheiro de partido. Tivemos outra candidata do PR, né, que também obteve o voto dela própria. Sim. E a Câmara elegeu o vereador Wilker Barreto para mais um mandato, né? Ele já era presidente até o dia 31 de dezembro. No dia 1º ele foi eleito então para um novo mandato na Câmara Municipal, com 38 votos. E essa eleição, esse número de votos de 38 se repetiu por todos os cargos da mesa diretora. O que foi isso? Uma eleição atípica, não é? Uma eleição atípica, uma eleição marcada por um conchavo. E aí, entenda conchavo, professor, como um acordo. Eu acho que em política você faz acordos, mas você tem que fazer acordos para fins corretos, para fins lícitos, para fins verdadeiros. Jamais acordos para descumprir regimento, jamais acordos para descumprir lei, jamais acordo para prejudicar a população. Mas eu acho que vale a pena dizer nesse momento o seguinte: eu até quarta-feira da semana passada eu não era candidato. Eu tinha um posicionamento de apoio ao vereador Irã Nicolau, que havia anunciado que era candidato. E eu via no Irã todas as condições: segunda vez vereador, um vereador que tem um raciocínio rápido, um vereador que tem, manter um bom diálogo, e um vereador que tem uma boa relação com o prefeito. Então eu imaginei que estava na hora da Câmara ter uma nova administração. Eu sou a favor da alternância, né? Não há reeleição na Câmara Municipal de Manaus dentro do mesmo período. Então, por entender que o vereador Wilker Barreto já tinha dado a sua contribuição, que era hora de um outro vereador ter a possibilidade de presidir a mesa diretora, presidir a Câmara Municipal de Manaus. Então, tomei a decisão de caminhar com o Irã. Uma vez que o Irã Nicolau anuncia que não é mais candidato, eu tive que politicamente me posicionar, porque não é bom para a Câmara, não é bom para o Parlamento, não é bom para a imagem que o Parlamento pegue o carimbo de chapa branca. Olha, chapa branca, todo mundo aqui vai votar no candidato do prefeito. Então, fica aquela marca de que então, todo mundo vai fazer o que o prefeito quer. Acho que você tem que dialogar com o prefeito, tem que mostrar caminhos ao prefeito, tem que discordar do prefeito quando necessário, tem que manter a sua independência com equilíbrio. Então, eu me posicionei como candidato e passei a partir dali fazer alguns posicionamentos. O primeiro é com relação ao respeito que a Câmara precisa ter, porque assim está no regimento, assim escreveram no regimento, que o resultado das urnas vai ser respeitado na composição da mesa. A mesa diretora, que é quem dirige os trabalhos legislativos, administrativos, ela que coordena e controla a aplicação dos 123 milhões de reais que a Câmara vai ter para 2017, ela precisa refletir a voz das urnas, a vontade do povo nas urnas. E qual foi a vontade do povo? A vontade do povo foi que 11 partidos ali tivessem entre 2, 3 e 4 vereadores. Então esses partidos, com maior número de vereadores, precisam estar na mesa, representando a vontade popular. A explicação para que o seguidor do Amazonas Atual entenda é a seguinte. Deixa eu só ver aqui, fazer uma conta. São 8 cargos na mesa diretora. 10 cargos. 10 cargos. Diretora. 11 partidos. 11 partidos com 2, 3 e 4 vereadores. Sim. Por exemplo, o PTN, PHS e o PR, 4 vereadores. Democratas, PSB, com 3 vereadores. Aí vem PMN, PSD, PTC, PMDB, PSDB. Vem aí outros partidos, PV, com 2 vereadores.
Então, se a mesa tem 10 vagas, você precisa ter um vereador de cada partido dentro da mesa diretora para respeitar aquilo que as urnas disseram. É como num vestibular, né? Vamos pegar um exemplo simples do vestibular. Muitas jovens se inscrevem no vestibular. E aí você coloca 1.000, 1.500 vagas para a disputa do concurso vestibular. A pergunta é, todo jovem que faz o concurso vestibular vai ter direito a uma vaga na universidade? Todos já sabem a resposta, não. Somente aqueles 1.600 que conseguiram as melhores notas. Quem é que vai ocupar as 10 vagas da mesa diretora da Câmara? Os partidos que conseguiram as maiores bancadas. Esses precisam estar lá. É isso que diz o regimento, é isso que fala a tal da proporcionalidade. Mas isso não foi respeitado. E mais, isso foi alardeado pelos veículos de comunicação impresso, de mídias digitais, redes sociais, que houve antes disso um grande acordo para que a mesa diretora fosse feita, em desrespeito ao regimento. O regimento da Casa, professor Valmir, e concluo, diz que não pode ter acordos de líderes para desrespeitar o regimento. É o parágrafo 1º do artigo 15. Então, o que aconteceu foi um flagrante desrespeito ao regimento e, como tal, o regimento, esse descumprimento, que reflete na própria lei orgânica, que reflete na própria Constituição do Estado e na Constituição Federal, precisa ser questionado na Justiça, porque não é um bom exemplo que a Câmara comece o ano já desrespeitando as leis e a sua própria regra interna. Vereador, para a eleição do presidente, houve 3 candidatos. Para as outras vagas da mesa diretora, as outras 9 vagas, só um candidato, só teve um candidato, né? Candidatura própria, candidatura única, aliás. Fruto do acordo que foi feito anteriormente. Pois é, mas os partidos não poderiam, os que estavam discordando como PMN, não poderiam ter lançado. Não, porque o regimento, uma vez que você se lança candidato a um cargo, você não pode mais disputar outros cargos. Você só pode disputar um cargo na mesa. Pois é, eu digo, o vereador do seu partido não poderia disputar? Bem, a partir daquele momento, uma vez que o acordão, o conchavo estava anunciado, foi entendimento de estratégia jurídica nós nos abstermos da votação a partir daquele momento para que nós pudéssemos ter legitimidade de levar o caso até a Justiça, que vai se pronunciar se houve ou não o descumprimento, a violação ao regimento. Nós entendemos que sim, já que nós não conseguimos sensibilizar os demais vereadores e entendemos que houve descumprimento, a gente vai ao Poder Judiciário para que o Judiciário coloque novamente a casa em ordem. Por que depois de 5 dias, hoje 4 dias, né, da eleição, ainda não foi ajuizada essa ação? Bem, uma boa pergunta. Porque para que nós possamos entrar com um mandado de segurança, nós dependemos do DVD que estou esperando da Câmara Municipal até hoje, com a reunião, toda a gravação em áudio e vídeo da reunião. E também espero as notas taquigráficas, são documentos indispensáveis, fundamentais, para que nós possamos entrar com o mandado de segurança. Então, nós estamos aí já 4 dias depois da eleição e até agora a diretoria de comunicação está com uma dificuldade muito grande. Porque é muito difícil, sabe, professor, pegar um DVD, copiar e entregar. É uma coisa assim absurda. Tem, inclusive, fazer uma faculdade de 4 anos para poder fazer isso. Então, até hoje, eu estou esperando o DVD e as notas taquigráficas serão publicadas, penso que no Diário Oficial da Câmara, que é a ata da reunião, muito em breve, e nós vamos nos apropriar disso para compor um mandado de segurança. Ok. O senhor foi presidente da Câmara Municipal. Na época, 2005, 2006. O prefeito era o Serafim, né? Não houve acordo para a composição da Eu fui eleito mesa pela diretora? oposição. Pela oposição? Sim, eu me elegi vereador em oposição à chapa do Serafim e lancei a minha candidatura em oposição à chapa do Serafim. O Serafim teve como candidato naquele momento o vereador Sildomar Abitbol. Obteve 15 votos. Eu tive 23, nós éramos 38. Então houve verdadeiramente uma disputa. E procurou-se respeitar o regimento, porque naquele momento era dentro do possível, se possível, o acordo. Não houve, então fomos para a disputa. E hoje o regimento diz que a mesa diretora precisa obedecer o resultado da eleição, da proporcionalidade. É diferente o regimento que nós temos hoje do regimento que nós tínhamos à época. Então, o regimento está lá para ser lido e ser usado em favor do regimento, em favor daquilo que é correto, e não em favor de interesses pessoais, meu.
Mas o PMN, o partido que eu faço parte, tem interesse, já que conseguiu isso no voto nas urnas, em fazer parte da mesa. O PMN vai ser um partido de oposição ao prefeito Arthur? Vai ser um partido independente a favor daquilo que é o correto. Então, se o prefeito Arthur Neto cumprir, se a gente enxerga que o prefeito está cumprindo tudo aquilo que se comprometeu durante a eleição, não há por que fazer a oposição. Mas se o prefeito não cumprir, não tiver ajustado o orçamento, não vier aplicando corretamente, com eficiência, com transparência os recursos, o PMN terá uma postura de cobrança, sim, com equilíbrio e com independência. Porque, a oposição na Câmara Municipal até dezembro deste ano era formada por 3 vereadores, né, que eram os vereadores do PT. Essa nova legislatura começa aí, parece-me, com 3 vereadores de novo na oposição, que seriam os 2 do PMN e uma vereadora de 3 vereadores que o PR independente elegeu, né? O PR elegeu 3, o PR é o partido do Marcelo Ramos, que disputou o segundo turno, elegeu 3, mas a candidata do PR teve apenas o voto dela própria, né? E tem um membro do PR, um vereador do PR, que é membro da mesa diretora. Quer dizer, só que não votou nela, 3 vereadores de novo para a oposição. Que não votou nela, né? O que eu queria perguntar é o seguinte: virou uma prática isso no Brasil inteiro, parece, né, que os parlamentos fecham um acordão com o poder executivo e o gestor navega em águas tranquilas, né? Olha, no domingo, nós tomamos posse. E a primeira coisa que todos os vereadores que tomaram posse fizeram foi jurar cumprir o regimento, cumprir as leis, né, a lei orgânica, a Constituição Federal. E quando nós fomos para a eleição da Câmara, o que se viu foi um descumprimento. Então, a gente está muito atento, eu estarei muito atento para que a minha conduta seja sempre muito clara, muito transparente, suportando as críticas das condutas, das decisões que eu vou tomar. Você nunca consegue agradar a todos, porém, eu vou pautar as minhas decisões em cima do regimento e da lei orgânica do município, da Constituição do Estado e da Constituição da República. Elas terão legalidade, elas talvez não agradem a todos, né? Como nesse momento, a gente está discutindo essa questão da mesa, tem gente que está me dando porrada em rede social, dizendo que é chororô, dizendo que é recalque, e eu estou dizendo que não é nada disso. É questão de você entender que a mesa tem que respeitar a voz das urnas, a voz do povo, que disse, olha, esses partidos precisam estar lá, para que você tenha um equilíbrio na administração da mesa diretora. A mesa diretora não pode ser de base aliada ou de oposição. A mesa diretora tem que representar a cidade como um todo. A vontade da cidade, que é a vontade da eleição, precisa estar espelhada lá, para você mostrar que o parlamento é da cidade, não é de base aliada ou de oposição. Com relação ao termo oposição, somente uma observação, professor. Muita gente tem a ideia de que quando você é oposição, você é contra tudo. Então, eu não vou deixar aqui que o termo oposição me rotule, porque aquilo que efetivamente o Arthur cumprir do seu plano de governo, não há por que eu ser contra. Porque eu respeito o voto popular. Se o Arthur se elegeu com um conjunto de promessas e ele efetivamente estiver cumprindo aquilo, não há por que eu ser contra aquilo que ele prometeu, porque o povo disse, nós queremos isso. Mas se nós percebermos que as providências para que o Arthur não cumpra o seu programa de governo, a aplicação do dinheiro não é transparente, não é eficiente, nós vamos cobrar transparência, coerência e eficiência. A coerência é cumprir o que está acordado, prometido ao povo. A transparência divulga isso com clareza. E a eficiência é que aquilo que é importante para a população seja verdadeiramente os recursos carreados. Então, nós vamos nos opor, eventualmente, àquilo que está errado. Mas aquilo que está sendo cumprido com clareza, nós vamos apoiar. Então, independência vai marcar a caminhada do PMN na Câmara. Agora, eu queria que o senhor, se pudesse explicar para a população, por que é importante ter um cargo na mesa diretora. Eu acho o seguinte... Excelente pergunta. Eu acho que o mais importante é ter uma comissão ali da Câmara, né? Uma comissão permanente que você possa atuar mais diretamente junto à população, não é isso? São coisas distintas. O que a mesa diretora faz? Minha gente, a mesa diretora é ela que decide o que se vai fazer com os 123 milhões de reais da Câmara.
As decisões passam pela mesa. Se vai construir um novo auditório, se vai fazer um contrato para transmitir ao vivo, se vai fazer um contrato para dar manutenção na Câmara, se vai alugar carro. Isso passa não só pelo presidente, isso tem que passar pela mesa diretora. Então, quando você tem partidos que agem com independência, de forma independente, nessas discussões nós podemos nos posicionar para dizer, olha, isso está errado, isso não é oportuno, por que tem que fazer isso? É sempre bom ter esses questionamentos. Então, por isso que é importante ter partidos independentes, com independência, na mesa diretora, para que esses questionamentos aconteçam e as explicações sejam dadas. As demais comissões da Casa são comissões por onde vão tramitar os projetos de lei, por onde talvez passem requerimentos, é o caso da Comissão de Justiça. Quando você apresenta um requerimento para uma providência, talvez a Comissão de Justiça seja chamada para dizer se o requerimento tem base regimental, tem base constitucional, para que o vereador esteja pedindo aquilo. Então, são coisas distintas. Uma é a administração do dinheiro e o próprio comportamento da Câmara em relação à sociedade, e outra são as comissões permanentes, as demais comissões, Justiça, Finanças, Obras, Transporte, Água, Meio Ambiente, que vão analisar os projetos e vão posicionar-se perante os acontecimentos na cidade, ouvir secretários, chamar secretários para serem ouvidos, porque não está fazendo, porque está fazendo, porque não pode fazer diferente, ouvir comunidades, ouvir segmentos, é a interlocução da Casa com a sociedade nos temas específicos. Então, a comissão da mesa diretora, que é a comissão executiva, é ela que decide o que se vai fazer com 123 milhões de reais, dinheiro do povo, que é destinado à Câmara Municipal. Ok. Nós agradecemos então a presença do vereador Chico Preto e agradecemos também a sua audiência aqui no nosso Facebook, no Facebook do Amazonas Atual. Muito obrigado, voltamos na próxima quarta-feira com novas entrevistas aqui no site. Professor, muito obrigado pela oportunidade e aproveito para desejar um feliz ano novo a todos e dizer que eu já estou na Câmara Municipal trabalhando normalmente, cumprindo o horário da manhã, uma vez que a Câmara ainda está uma fase de adaptação, mobília, sistema digital de informação, então a gente não está com todas as condições para exercer o trabalho. E também não tem sessão nesse momento, mas eu já lá me encontro, todos os dias a partir de 8 horas e 30 minutos, gabinete 18, vereador Chico Preto. Muito obrigado.